Jair Bolsonaro usou declaração mentirosa para atacar a imprensa. Ele compartilhou um texto no site Terça Livre que atribuiu falsamente a frase da repórter Constança Rezende, do jornal Estado de São Paulo, para criticar a cobertura sobre o filho do senador Flávio Bolsonaro. O site francês Mediapart, em que foram publicadas declarações distorcidas da repórter do Estadão, desmentiu hoje as acusações repercutidas por Jair Bolsonaro. A Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo disseram que Bolsonaro usa sua posição de poder para intimidar veículos de mídia e jornalistas. E para falar sobre as notícias mentirosas e a falta de democracia da comunicação no Brasil, eu converso com o jornalista Laurindo Leal Filho, o Lalo. Boa noite, Lalo. Seja bem-vindo aqui no seu jornal. Tudo bom? Obrigado, é um prazer. Igualmente. Bom, Lalo, como combater, as fake news justamente no momento que o próprio presidente do país, Jair Bolsonaro, ele compartilha notícias falsas? Pois é, olha, primeiro é preciso lembrar o papel da mídia no Brasil. Altamente concentrada, praticamente monopolista, com raríssimas exceções, criando aquilo que a gente convencionou chamar de pensamento único. Então, durante muito tempo, essa mídia acabou levando para a sociedade apenas uma visão de mundo, apenas uma visão política. A imagem que ela sempre quis passar, né? E sempre contrária aos interesses da maioria da população. No caso específico de ontem, né, que você acabou de informar ao telespectador, no caso específico de ontem, cometeu-se um crime, né? Quer dizer, o presidente da República colocou nas redes sociais uma mentira que atinge não apenas a reputação da jornalista, mas a própria empresa na qual ela trabalha. Eu acho que isso tem que ser repudiado de todas as formas. Agora é preciso lembrar, não para desculpar o Bolsonaro, mas para caracterizar e contextualizar melhor o problema, que esse mesmo veículo que hoje é atacado pelo presidente foi um dos artífices do golpe contra a presidenta Dilma. Não só esse, mas outros veículos. Quer dizer, nós temos hoje este senhor na presidência da República porque os meios de comunicação hegemônicos no Brasil criaram todas as circunstâncias, todas as condições para que isso acontecesse. Eles, claro, não esperavam que acabariam sendo vítimas desse processo, como estão sendo. Aliás, isso não é novidade no Brasil. Os mais velhos e aqueles que leram um pouco devem se lembrar que a mídia brasileira apoiou o golpe de 64. Né? Os jornais pediam a queda do presidente João Goulart todo dia. E conseguiram derrubar o presidente. Mas bastou alguns meses, um ano, para eles serem censurados pelo governo militar. Infelizmente, é uma história que não é nenhuma novidade do Brasil e está se repetindo. Aqueles que foram os algozes dos governos populares agora são vítimas daqueles que eles levaram ao poder. Só para explicar melhor e deixar claro isso, a mídia brasileira, ela sempre apoiou candidatos de centro-direita. Quer dizer, o candidato à presidência da República era o ex-governador de São Paulo do PSDB. Esse não emplacou, então eles não conseguiram fazer o candidato deles e caíram nas mãos desse senhor de extrema-direita. Nós devemos condenar de todas as formas esse ato mentiroso do presidente da República, mas também devemos lembrar que há muita culpa para que isso acontecesse das próprias vítimas de hoje. No caso, isso seria uma desqualificação do jornalismo? Você acredita que isso seria uma forma do Bolsonaro desqualificar o jornalismo? Claro, e na verdade também não é algo novo no Brasil, nem é uma jabuticaba. Na verdade ele segue jabuticaba porque não é só aqui no Brasil que acontece isso. Ele segue claramente a linha, não com a mesma competência, mas de qualquer forma ele segue a mesma linha do presidente dos Estados Unidos, Trump, sem dúvida alguma, né? Atacando porque também nos Estados Unidos a mídia estava muito mais próxima nas eleições à candidata democrata, né? Hillary Clinton, é mais ou menos a mesma situação. Perdeu a eleição e o Trump passa a atacar a mídia de uma forma bastante violenta. O Bolsonaro tenta repetir isso, tenta trazer
esse processo para o Brasil, né? Atacando a mídia como se a mídia fosse inimiga dele. Acho que é um movimento orquestrado? Acaba sendo um movimento orquestrado? Não, é um movimento altamente orquestrado. A eleição do Bolsonaro, ela foi estruturada do ponto de vista da comunicação por Steve Bannon, que trabalhou na campanha do Donald Trump nos Estados Unidos. Então, quer dizer, esse não é um processo que caiu do céu. Né? É um processo que tem raízes internacionais, porque a eleição de um candidato como ele, como aconteceu, interessa aos grandes, interessa aos grandes grupos internacionais, né? que veem e que viram a possibilidade de um governo como esse atender a todos os interesses da desnacionalização do país, ou seja, da entrega do país, das suas riquezas, aos interesses internacionais. Quer dizer, é simbólica aquela ida do Bolsonaro antes da eleição aos Estados Unidos e ele prestando continência à bandeira. Aquilo reflete e é o melhor símbolo dessa entrega, dessa subserviência, né, que acabou ocorrendo. Do Bolsonaro. Bom, Lalo, nas suas mãos está o seu livro, que vai ser lançado nesta semana, né? O Mídia Descontrolada, Episódios da Luta contra o Pensamento Único. Você, na verdade, é uma coletânea. Amanhã, quarta-feira. Dia 13 aqui de março, dia 13, foi uma coletânea desde 2019. Explica pra gente como é que foi montada o trabalho do seu livro, que tem também um pouquinho a ver sobre essa questão da comunicação, Não. Tem muito a ver. Eu tenho publicado na Revista do Brasil, mensalmente, já desde 2006, artigos sobre mídia, fazendo uma análise crítica da mídia brasileira. Este livro é uma coletânea de artigos que eu publiquei entre 2010 e 2018. E tem como subtítulo Episódios da Luta contra o pensamento único. É uma luta que tem que ser permanente, porque o Brasil é uma das poucas democracias, talvez a única democracia no mundo, que tem uma mídia tão homogênea e que difunde para a sociedade apenas um tipo de pensamento. Então a luta contra o pensamento único tem que ser uma luta constante. E esses artigos, eles se inscrevem nessa linha de você estar constantemente denunciando como esse pensamento único é ruim, é prejudicial à democracia brasileira, porque impede a diversidade de ideias, impede o confronto de visões de mundo. Então, esses artigos fazem parte, são artigos que têm, muitos deles, referências teóricas, mas, na verdade, o que mais importante neles é que são textos de combate. São textos políticos, né? Numa área muito pouco politizada do ponto de vista crítico, como é a comunicação. Justamente por haver um pensamento único, há muita timidez, até dos acadêmicos, até da universidade, em fazer a crítica da mídia. Infelizmente, muitos acadêmicos políticos têm muita vontade, às vezes, de aparecer nas páginas amarelas de uma revista, no horário nobre de um telejornal importante, e se retraem à crítica. Por isso que eu insisto nessa ideia de que esses textos são textos de combate, são textos críticos e que têm como referência, muitos deles, a própria Constituição brasileira, que no capítulo da comunicação social estabeleceu uma série de normas para funcionamento da mídia no Brasil. E nenhum desses artigos foi transformado, ou pouquíssimos desses artigos foram transformados em lei. Quer dizer, basta lei. Basta a lei, não é para fazer nenhuma grande revolução, é para colocar em vigor aquilo que diz a Constituição, nós já avançaríamos na democratização dos meios. Lalo, então, o lançamento do livro A Mídia Descontrolada é na quarta-feira, dia 13 de março, na Livraria da Vila. Na Livraria da Vila, aqui em São Paulo, na rua Fradique Coutinho, 915, das 6h30 da tarde, das 6h30 às 9h30. Porque depois a livraria fecha, então tem que chegar nesse horário. Aí você vai estar lá para autografar? Claro, com muito prazer. E até vai ter um vinhozinho. Então, não percam, hein? Obrigada, Lalo, pela sua participação. Eu que agradeço. Tudo de bom. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.